Olá, bem-vindo ao nosso tutorial número 6 sobre o software If Validation. Continuaremos a falar sobre o módulo de validação de métodos. Conforme o tutorial anterior, falamos sobre o módulo de validação de métodos, apresentamos o módulo de validação de métodos com relação ao teste de especificidade ou seletividade. Hoje iremos falar sobre o parâmetro repetibilidade. Nesse caso, ou seja, precisão, temos duas opções de cálculo para repetibilidade e precisão. Podemos chamar aqui nível a nível a partir de múltiplas medições ou a partir de medições paralelas. Essa seria a opção mais utilizada. Repetibilidade nível a nível para múltiplas medições. Validação completa. No cálculo de repetibilidade, nós temos então, no exemplo, 3 níveis. Okay? 3 níveis de concentração, ou seja, 3 concentrações, com os valores de cada medida. Nesse caso, temos 2 medidas mínimas e 6 recomendadas. No mínimo 6 recomendadas. Temos os valores para os 3 níveis, para 6 medidas. Nós já vimos anteriormente como se a gente entra com os resultados. Critérios de aceitação, vamos colocar aqui 2% de aceitação. Eu tenho aqui uma outra opção para cálculos expandidos, dependendo do segmento, é utilizado. Não vamos falar sobre isso agora. Vamos clicar na aba de cálculo. Muito bem. E aqui nós temos a apresentação dos resultados para cada nível de concentração na curva. Nível 1, que é o nível 5.1, nível 5 da curva, a média entre as 6, entre os 6 valores, a repetibilidade, que é o desvio padrão, e o desvio padrão relativo para os demais níveis. Encontramos aqui, então, de acordo com a nossa especificação, o nosso critério de aceitação para a repetibilidade relativa, ou seja, o desvio padrão relativo, não só por nível, mas com relação ao pool que a gente fala, o desvio padrão dos 3 níveis. Nós especificamos 2%. Isso está em desacordo com a nossa especificação, ok? Porque o valor calculado é de 3,52 para os 3 níveis, ok? Aqui se faz muito uma confusão, porque o desvio padrão calculado para os 3 níveis seriam 6 valores. Eu tenho um desvio padrão, depois eu tenho mais 6 valores. Desvio padrão do nível 2 e 6 valores desvio padrão do nível 3. O desvio padrão dos 3 desvios padrões vai me dar o desvio padrão geral. Ok? É diferente de avaliarmos o desvio padrão nesse caso 3 vezes 6, de 18 resultados. Não é assim que a gente avalia, porque eu tenho níveis de concentração diferentes. Okay? Então se avalia a dispersão desse nível, se ela está compatível com a dispersão nesse nível e se ela está compatível com a dispersão deste nível. A repetibilidade por nível e depois a repetibilidade relativa entre os 3 níveis. Okay? Eu poderia também colocar aqui, em caso de precisão intermediária, por exemplo, usuário 1, usuário 2, usuário 3, e avaliar a dispersão que cada usuário obteve nas suas análises. Se essa dispersão do usuário 1 está compatível com a dispersão do usuário 2 e do usuário 3. Isto significa os resultados que temos aqui. Ok? Então nós temos aqui
fora, né, acima de 2%, deu 3,52. Temos aqui níveis com grandes dispersões. Vamos tentar descobrir aqui o motivo disso, né? Para isso nós temos aqui a nossa aba de teste estatístico. Vamos aqui fazer a nossa avaliação estatística de cada nível. Então aqui pela avaliação de Cochran, temos aqui no nível 2 um valor calculado acima do valor crítico da tabela, do valor tabelado. Então, de acordo com o teste de Cochran, o nível 2 apresenta uma dispersão incompatível com a dispersão, desvio padrão nos outros níveis. E aqui nós encontramos realmente um valor, né, diferente das outras medidas. Vamos continuar avaliando. No teste de Grubbs, outro teste de avaliação estatística, ele detectou, né, assim como Cochran, de acordo com o teste de Cochran, foi detectado um nível com valor de variância maior que observado em outros níveis. Em Grubbs, conclusão, o número de outliers, ou seja, de valores suspeitos, né, aberrantes detectados, é 1. Então ele encontrou um valor suspeito, que é no nível 2, o valor 28. Esse é o número de medições, esse é o valor calculado, esse aqui é o valor crítico. Muito bem. Grubbs pareado, então no nível 2, conclusão, o número de pares detectados e outliers utilizado no teste e pareado é 1. Então ele encontrou um nível de par de resultados fora do valor de tabela. Então nós temos o valor 1 no nível 2 de 25,02 e 28. Medida 1 e medida 5, o valor calculado e o valor crítico, ou seja, detectado através do teste Grubbs pareado. Aqui, então, pelo teste de Dickson, nível 2 também, número de medições 5, o valor 28 é considerado, então, pelo teste de Dickson, um valor suspeito ou aberrante. Ok? Está acima do valor crítico. E no teste de normalidade, a hipótese sobre a normalidade dos dados não foi confirmada. Para o nível 1, temos aqui a hipótese aceita, o valor calculado e o valor crítico. Rejeitado no nível 2 e aceita no valor 3. Ok? Muito bem. Então, esta seria a demonstração da função de teste estatístico de uma forma prática para entendermos, ok? Em função dos valores que foram entrados, ok? Então nós temos aqui um valor e o outro valor suspeito, né? Dentro da avaliação, podemos acertar o valor e avaliar, ok? Mas conforme você muda este valor e pede para calcular, né? Ele já então vai mudar o coeficiente de dispersão, ok? Assim como a avaliação estatística, nesse caso agora aceitou a hipótese para todos, e assim como os outros testes, já mudou a avaliação de Dickson, de Grubbs e assim por diante. Cochran não foi detectado, nenhum nível com valor de variância maior, né, que os outros. Grubbs, um valor detectado, 24,38, 24,38 e 24,86. Dickson. Vamos aguardar nossa rede voltar aqui. Dickson, ok. Nível 2, medições número de 4, valor 24,38. Então, se voltarmos aqui, um valor de 24,38 suspeito. Ok? Vamos, hipoteticamente aqui, mudar o valor e calcular novamente. Somente para você entender como funciona a avaliação, né? Vamos voltar aqui nos resultados. Eu tenho uma dispersão aqui de 3,024,067, ok? E a dispersão
relativa entre todos os níveis, ela já está dentro do aceite de 2%, que foi a minha especificação. Okay? Apesar de termos uma dispersão maior no primeiro nível, quando fazemos a avaliação das três dispersões, ficamos abaixo. Okay? Vamos olhar então, é o nível número 1. Nível número 1, temos aqui um valor, né, entrado de propósito. Okay? Vamos aqui acertar. Não estou simulando valores, mas simplesmente não estou forçando um cálculo, simplesmente para você avaliar o funcionamento do software, ok? E aqui nós temos então, de acordo com os dados entrados, temos os resultados calculados de desvio padrão e desvio padrão relativo, ok? E os testes estatísticos para cada um deles. Gráfico de dispersão, nível 1, nível 2 e nível 3. Okay? Uma dispersão maior, menor, em função dos valores, ok? Muito bem. Essa dispersão, na verdade, é devido à grandeza do número, né? O número, ele é aqui em relação à média, né? Em relação à média, desvio a partir da média e nível, e desvio a partir da média. Nosso relatório, com os dados inseridos, resultados, nosso gráfico de dispersão e a nossa conclusão. Podemos salvar, converter para PDF ou imagem e anexar ao relatório. Vamos salvar a nossa planilha e assim finalizamos a avaliação de repetibilidade a partir de múltiplas medições. O outro exemplo de repetibilidade seria a partir de medições paralelas, onde eu tenho duas medições somente para X níveis. Okay? Os critérios de aceitação são os mesmos, os resultados calculados são os mesmos. Vamos calcular aqui. Aqui tem algum dado que está faltando. Ok. Resultados. Eu também tenho a repetibilidade relativa correspondente a todos os valores. Mesma coisa, teste estatístico, nesse caso só tem Cochran, porque são dupla, só avalia dispersão, gráfico e relatório. Okay? Nesse caso são vários níveis, desvio a partir da média é meu gráfico de dispersão, e aqui o meu relatório final. Muito bem. Seria a avaliação, nesse caso 2 páginas, do meu quesito, do meu tipo de repetibilidade através de medições paralelas. Ok? Muito bem. Então nós apresentamos hoje a função repetibilidade. Também segue-se a mesma apresentação para reprodutibilidade e precisão intermediária. Ok? Reprodutibilidade, só muda o nome, mas são os mesmos cálculos. Ok? E você pode usar essa ferramenta de forma separada. A outra seria precisão intermediária também. Exatamente com o nome diferente, mas efetuando os mesmos cálculos. Okay? Então, dentro do software Validation, podemos trabalhar com a aba repetibilidade, reprodutibilidade e precisão intermediária. Mas, basicamente, segue-se a mesma teoria de cálculo, a mesma forma de configuração para os limites, né? A tolerância. Tudo significa precisão. Muito bem. Hoje finalizamos então o nosso módulo apresentando o F-Validation dentro de validação de métodos, e hoje falamos sobre a repetibilidade, precisão, dados avaliados de forma fácil, rápida e segura. Fique atento aos próximos tutoriais.